Oi, Flor, pode entrar. Tudo bom, tia? Tudo bem? Pode sentar. Aqui? Isso. Olá, meu nome é Ariane, sou psicóloga. Hoje é dia 5 de novembro, agora são 9 horas. Estou entrevistando a Flor de 9 anos, isso, né? Isso. Estamos no consultório do Fórum. Como você pode ver, temos aqui uma câmera de vídeo e um microfone para gravar a nossa conversa. Assim é mais assim é mais fácil de me lembrar de tudo que você vai me contar. Às vezes esqueço de algumas coisas e a gravação me ajuda a ouvir com toda a atenção sem ter que escrever tudo o que você disser. Tudo bem. Parte do meu trabalho envolve falar com crianças jovens sobre as coisas que aconteceram com elas. Eu me encontro com muitas crianças jovens e assim elas podem me contar a verdade sobre coisas que lhe aconteceram. Por isso, antes de começarmos, quero ter certeza que você compreendeu que é muito importante contar a verdade. Se eu disser que os meus sapatos são vermelhos ou verdes, isso é verdade ou é mentira? Não é verdade, não. Isso mesmo, não pode ser verdade, pois os meus sapatos são pretos. Isso mesmo. E se eu disser que Os agora... meus são rosas, ó. Tá quase preto, mas é rosa. E se eu disser agora que estou sentada, isso é verdade ou é mentira? É verdade. Isso é verdade, porque você pode ver que estou de fato sentada. Já vi que você compreende o que significa contar a verdade. É muito importante que hoje você me diga só a verdade. Você deve me falar só das coisas que realmente aconteceram com você. Tudo bem. Se eu fizer uma pergunta que você não entendeu, diga eu não entendi, está bem? Se eu não entender o que você está me contando, vou pedir para você me explicar melhor. Se eu fizer uma pergunta e você não souber a resposta, diga apenas eu não sei. Então, se eu perguntar qual o nome do meu cachorro, o que você vai responder? Paçoca. Não, você não sabe a resposta porque você não me conhece. Quando não sabe a resposta, não precisa responder, pode dizer que não sabe. Eu não sei, tia. E se eu disser coisas erradas, você deve me avisar, está bem? Então, se eu disser que você é um menino, se eu disser que você é um menino de 2 anos, o que é que você vai dizer? Que não tá certo, tia, que é mentira, porque eu sou uma menina de 9 anos. O que você deve dizer se eu errar e disser que você é um menino de 2 anos? Que eu sou uma menina e que eu tenho 9. Correto, agora você já sabe o que fazer quando eu errar e disser alguma coisa que não está certa. Então, se eu disser que você está de pé, o que você diz? Que eu tô sentada. Isso. Correto. Segundo o estabelecimento de rapport, técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. Agora eu quero te conhecer melhor. Me conta coisas que você gosta de fazer. Pense bem sobre esse dia e me conta tudo o que aconteceu desde que você se levantou de manhã. Então. Os meus pais me deram um beijo de manhã, o papai e a mamãe, porque eles trabalham, sabe, tia? E daí eles me deixam em casa de manhã para eu ir brincar na casa da minha tia, que ela mora nos fundos da nossa casa. E daí eu acordei, aí eu escovei meus dentes e coloquei o meu biquíni por baixo do vestido, porque a nossa vizinha tinha falado um dia antes pro papai e pra mamãe que eles iam encher a piscina pra gente poder nadar. E eu gosto de nadar,
Eu gosto de água. Então a gente se arrumou, o papai e a mamãe me deu tchau e trancaram a porta da frente e me deixaram com as portas do fundo abertas. Daí eu peguei, fui pra casa da minha tia e tomei café com a minha prima, lá na casa dela. Terceiro, técnica da memória episódica. Evento especial. Esta sessão é alterada dependendo do acontecimento. Antes da entrevista, identifique um acontecimento recente que a criança tenha vivido. Primeiro, dia na escola, aniversário, celebração de um feriado, etc. Coloque questão sobre este evento, se possível escolher um acontecimento que terá sucedido no mesmo momento que o abuso alegado ou suspeito. Se o abuso alegado acontecer durante um dia ou evento particular, questione sobre outro acontecimento. Então, o que é que aconteceu? Daí a gente tomou café e a minha tia foi ajudar a minha prima a se vestir, sabe? Porque ela tem só 6 anos e ela não sabe se arrumar direito ainda. Então a minha tia vestiu ela, daí deu uma mochila pra gente com toalha, com uma roupa, o protetor solar, com um óculos, pra gente poder brincar na casa da nossa vizinha, porque naquele dia de tarde das férias, ia ter uma festa, um evento perto da sorveteria da minha tia, e daí ela tava bem contente porque ia ter bastante movimento. Então ela arrumou as nossas coisinhas pra gente poder ir brincar de tarde lá na casa da minha vizinha. Daí a gente almoçou e a gente foi pra lá. Aí a dona Filó que recebeu a gente pra gente brincar lá na casa. Uhum. Me conte tudo o que aconteceu depois de tomar café com a sua prima até você ir para a cama naquela noite. A gente foi lá pra casa da dona Filó, a minha tia levou a gente lá, daí a gente foi pra casa da dona Filó, foi bem legal. Ela fez bolo pra gente, daí a gente ficou lendo o livro, a gente pintou, pintou alguns livros de colorir, e daí a dona Filó também trouxe suco pra gente e falou que a gente podia se arrumar pra ir pra piscina, porque tava bem quente. Você gosta de calor, tia? Tava bem quente aquele dia. E daí a gente se arrumou para ir para a piscina, eu e a Rosinha, e a minha prima também. E a gente brincou a tarde toda, tava tão gostoso, mas tão gostoso. E a gente brincou bastante. Aí, quando foi de tarde, a dona Filó pegou e falou pro senhor Lobo Mal que era para ele colocar a gente para tomar banho e tirar aquela roupa molhada que ela ia no supermercado. Eu não lembro o que ela ia comprar, devia ser algo gostoso. E daí a gente foi. O senhor Lobo Mal, ele tava cuidando da gente, ele tava passando protetor solar em mim. E ele é bem legal, eu gostava dele, sabe, tia? Uhum. É muito importante que você me conte tudo o que lembra sobre as coisas que aconteceram com você. Você pode me contar as coisas boas e as coisas ruins. As ruins também? Então, tia, então, assim, o senhor Lobo Mal tirou a gente da piscina e daí ele levou eu, a minha prima e a Rosinha, que é a filha dele. Ele levou a Rosinha lá para um quarto, lá pro quarto da Rosinha, que tem um banheiro lá. E daí ele falou para minha prima e para a Rosinha que elas podiam tomar banho lá e podiam ficar o tempo que elas quisessem. E ele me levou pro banheiro do quarto deles, falando que ele ia me ajudar a tomar banho rapidinho, para que a gente pudesse colocar uma roupa confortável para a gente poder andar de cavalo. Eu não sei de onde aquele cavalo, acho que é do serviço dele ou algo assim. E daí ele pegou e levou a gente. Aí ele foi, entrou no chuveiro, daí ele me ajudou a tirar meu biquíni, e daí ele tava lá, abriu o chuveiro e tal.
E daí ele pegou e falou que ele tinha se molhado na hora que foi me dar o banho lá. Na hora que ele ligou o chuveiro, ele disse que tinha se molhado, tia. Daí ele pegou e foi lá no quarto e falou que ia tomar banho junto. Daí ele foi lá no quarto de novo da Rosinha, e onde estava minha prima, e falou para elas que elas podiam brincar o quanto quisessem embaixo do chuveiro. Aí eu tava lavando o cabelo na hora que ele voltou, eu tava cheia de shampoo no olho, e eu me assustei quando eu vi que ele entrou pelado, tia. E o pipi dele tava esquisito, eu fiquei achando aquilo estranho. Daí ele começou a me dar banho e eu comecei a ficar com medo, porque era diferente do jeito que meu pai me dava banho. E daí eu não gostei, mas eu não falei nada pra ele. E daí ele pegou e me colocou tava cheio de sabão, ele pegou e me colocou no colo dele, tia, e eu não gostei. Daí eu peguei e fiquei com medo. E o que aconteceu depois? Então, daí ele me colocou no colo dele e começou a fazer uns barulhos estranhos, e eu comecei a chorar bem baixinho, mas eu não saí dali. Aí logo em seguida a dona Filó chegou, aí o senhor Lobo Mal se assustou, me tirou do chuveiro, me enrolou e me levou lá pro quarto, me enrolou com a toalha e me levou lá pro quarto da Rosinha, tia. E o que aconteceu depois? Ah, então, tia, depois que ele pegou e colocou a gente lá no quarto, daí ele pegou e falou pra gente se arrumar pra gente andar de cavalo. E eu peguei e fui. Eu não queria, sabe? Eu coloquei um shorts e uma camiseta, minha prima e a Rosinha também. Daí a gente foi lá pra baixo e enquanto ele arrumava as coisas lá, a gente tava tomando suco e assistindo televisão, assistindo desenho. E daí eu falei pra dona Filó que eu não queria ir, eu comecei a chorar. E daí ela ficou bem brava comigo porque eu tava chorando e falou pra eu ir junto com as crianças. E daí eu fui. Aí o senhor Lobo Mal andou de cavalo com a Rosinha. A minha prima não quis porque ela disse que tinha medo. Daí ela ficou sentada brincando lá no balanço. Aí quando foi a minha vez, o senhor Lobo Mal pegou e falou assim que não era para eu contar para ninguém o que tinha acontecido lá no chuveiro, e que como ele queria provar que ele era legal, ele ia deixar eu andar mais de cavalo do que as outras meninas. E eu não queria, sabe? Mas daí eu gostei do cavalo, achei ele bonitinho e fui. Daí eu sentei, ele me colocou sentado na frente do cavalinho e ele sentou atrás de mim, assim. E daí ele começou, a gente andou bastante de cavalo e de repente eu senti de novo um negócio gosmento nas minhas costas. E daí eu fiquei bem assustada e eu quis descer. Só que daí o senhor Lobo Mal pegou e falou assim que eu não podia contar pra ninguém, que aquele era um segredinho nosso e que se eu contasse pra alguém eu não ia mais poder brincar com a Rosinha. Mas eu não acreditei, sabe? Eu peguei e fiquei bem brava e cheguei em casa e contei tudinho pra minha mãe, pra mamãe e pro papai. E depois que eu contei pra eles, eles ficaram muito bravos, tia, sabe? Muito bravo mesmo. E daí eles foram lá conversar com o senhor Lobo Mal e a dona Filó, e de repente eles começaram a brigar, tia. Eu fiquei muito assustada. E daí eles brigaram e chamaram a polícia, e foi um monte de gente lá, e isso tudo de noite. E daí eu fiquei me sentindo muito mal, sabe, tia? Porque eu não fiz nada, eu não queria que meus pais brigassem com eles. E eles brigaram por minha causa e agora eu não posso mais ver a Rosinha. E daí eu fiquei bem triste. Agora que conheço você um pouco mais, queria falar sobre por que você veio aqui hoje. Ah, tia, então foi por causa dessa briga que deu com eles lá, né? A minha mamãe disse que a briga foi porque o senhor Lobo Mal fez coisa feia comigo. Ele fez uma coisa errada que ele não podia ter feito. Uhum. Isso, você me contou muita coisa e foi muito útil. O senhor Lobo Mal fez sim algo que não deveria fazer para você. Nós vamos trabalhar isso, ok? Tudo bem. Agora eu quero ter a certeza que eu entendi tudo e ver se há mais alguma coisa que eu preciso te perguntar. Eu vou só pensar sobre o que você me disse. Enquanto isso, você pode se servir de salgadinhos, frutas e sucos que tem especialmente para crianças que vêm conversar aqui comigo. Sabia? Que bom, que gostoso. Assim que terminar seu lanche, eu te chamo para conversarmos mais, tudo bem? Tá bom então, tia.
Veja o intervalo e veja as informações que você recolheu. Compare com as exigências de sua instituição forneça. Veja se faltam algumas informações e planeje o resto da entrevista. Certifique-se de formular as questões específicas por escrito. Oi, Flor. Pode entrar novamente. Pode sentar. Hoje você me contou muitas coisas e eu quero te agradecer por ter me ajudado. Há mais alguma coisa que você acha que eu deveria saber? Acho que não, tia. Tem sim. Eu tô meio triste, tia, porque eu deixei meus óculos lá na casa da Rosinha. E daí agora, como todo mundo brigou por minha causa, eu não posso mais ir lá. E daí eu vou ficar sem meus óculos. Puxa, que pena. Quem sabe você pode ter outros óculos novos. E há alguma pergunta que você queira fazer? Não, tia. Se você quiser falar comigo outra vez, pode me ligar para este número de telefone. Eu vou te dar um cartão depois. O que você vai fazer hoje depois de sair daqui? Tia, a gente vai passar... Eu vou com a mamãe lá na padaria, onde eles vendem cupcakes. A gente vai comprar bolinho, salgadinho, vamos comprar suco. E a gente vai fazer uma festa pra minha prima, sabia? Que hoje ela vai fazer 7 aninhos. Na verdade, ela já fez 7 anos. Então, a gente vai fazer uma festa de aniversário pra ela, bem legal, vai ser bem divertido. E eu comprei um presente bem bonito pra ela. Eu comprei uma caixinha parecida com essa daqui. Só que ela toca música e dentro dela vem... Não tem esses lencinhos, tem um monte de pulseirinha assim, sabe, tia? Parecida com esses aqui, assim, ó. Aí você coloca assim as pulseirinhas tudo no braço, assim, bem bonitinha. A gente vai se divertir bastante hoje. Que legal. Então, agora são 10 horas. Nossa entrevista acaba aqui. Espero que a festa seja maravilhosa, Flor. Tchau. Ai, obrigada, tia. Eu não vou te convidar pra ir junto porque acho que a gente mora meio longe. Mas a gente vai se divertir bastante. Depois eu mando foto pra você, tá bom? Mamãe, eu vou lá com a mamãe agora? Sim. A perícia psicológica, ela é realizada em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes e deve incluir entrevista com os responsáveis e também com a vítima. A entrevista psicológica, ela é uma técnica privilegiada no processo da perícia, pois ela possibilita, através da análise da comunicação verbal e não verbal, conhecer dados provenientes de diversas fontes. Portanto, ela deve ser realizada em um ambiente protegido, aconchegante e empático, para permitir a manifestação das emoções e dos pensamentos dessa criança ou desse adolescente, isentando-o de culpa, que é algo que possivelmente venha a acontecer. É preciso também que o perito esteja atento à faixa etária da vítima e bem como a situação emocional desencadeada pelo possível abuso. E nós utilizamos na nossa entrevista o protocolo NIT. O protocolo, ele é uma estrutura de entrevista que deve contemplar basicamente 3 etapas, que são a etapa inicial, que envolve o rapport, que é o estabelecimento das regras básicas da entrevista, a avaliação do nível de desenvolvimento do avaliado e bem como se o menor sob avaliação, ele consegue distinguir a realidade, fantasia, mentira e verdade e investigar outras questões sobre sua vida. E daí existe também a etapa focalizada no abuso, que é empregar perguntas abertas, indagar se o examinado conhece o motivo pelo qual está ali, estimular o relato livre e desenvolver questionamentos a partir do que é emitido, evitando ali então sugestões, evitando dar nome a esse abusador, evitando instigar situações, mas sim estar bem atento à escuta
do que essa criança, do que esse adolescente traz para o perito. E também nós temos a etapa de encerramento, que é informar ao periciado sobre os próximos passos a serem tomados, colocar-se disponível e ajudá-lo a restabelecer o equilíbrio, incluindo a manifestação de sentimentos, pensamentos e atitudes em relação à situação vivenciada. Mesmo que não se configure como uma intervenção psicossocial, o processo de avaliação a ser desenvolvido com um nível de atenção ao bem-estar do cliente, isso já é suficiente para que a avaliação não seja prejudicial ao periciado ou ao processo de investigação. Ainda que essa entrevista ela não tenha um cunho, não tenha um objetivo terapêutico de longo prazo, a avaliação pericial pode produzir alterações positivas na recuperação da vítima, na medida em que se constitui um momento de escuta e proteção. Então, consequentemente, um dos maiores cuidados do examinador deve centrar-se em não tornar a entrevista um elemento abusivo, preocupando-se em não revitimizar a criança ou adolescente, tendo em vista que a denúncia e a consequente ação judicial podem agravar o sofrimento psicológico já experienciado. Muito obrigada. Converse com a criança durante alguns minutos sobre um tópico neutro. Venha, você também. Ela tá aqui. Ela tá aqui também, ó. Ela tá fazendo o trabalho também. Ó, professor, estamos nós três aqui, ó, tá? E mais a Jujuba aqui, ó. Pronto? Todo mundo dizendo tchau pra hora de dar? Tchau!